estamos na série Evangelho, hoje é a quarta mensagem dessa série. Estamos aprendendo então sobre o poder do Evangelho sobre nossas vidas e o que de fato é o Evangelho. Então, resumindo as palavras que nós já tivemos até aqui, Evangelho significa boa notícia. Todos nós recebemos uma boa notícia, a notícia que nos foi mandado um Salvador. Esse Salvador é Jesus Cristo, que veio, morreu em nosso lugar, pagou o nosso preço. E hoje nós podemos então ter garantia de salvação, de eternidade com Ele, se nós de fato crermos nele, vivermos para Ele. Então nós temos uma vida, uma eternidade garantida no céu por causa dele. Essa é a nossa boa notícia, a nossa salvação. E hoje que eu queria falar com vocês um pouquinho com o tema o Evangelho diário. O Evangelho ele não foi uma boa notícia somente no momento da sua conversão, mas ele é uma boa notícia para todos os seus dias. Né? Às vezes a gente marca a entrada do Evangelho em nossa vida com aquele dia que nós recebemos Jesus em nossa vida. Tem um marco lá, aquele dia que eu me converti, aceitei Jesus. Mas de fato o Evangelho não é só para aquele dia. A boa notícia de Jesus é para todos os nossos dias. É todos os nossos dias nós acordarmos e nós lembrarmos que nós recebemos uma boa notícia, que nós temos uma mensagem, boas novas sobre nós. E de fato que essa boa notícia nos guie. No mundo onde nós somos cercados e bombardeados por más notícias todos os dias, nós carregamos uma boa notícia. A nós foi nos dada uma boa notícia que deve ser compartilhada. Mas muitos cristãos não vivem como aqueles que carregam uma mensagem tão especial. Então hoje eu gostaria de meditar sobre esse tema, sobre como nós podemos então fazer que o Evangelho se torne um Evangelho diário em nós. E pensando nisso, nós podemos pensar sobre alguns tipos de cristãos. Eu gostaria de citar dois aqui, que seriam primeiramente os cristãos carnais, que são aqueles cristãos que receberam Jesus, por isso são chamados de cristãos, né? Mas eles vivem no natural, eles vivem uma vida superficial, eles têm costume de discernir as coisas que acontecem à sua volta pela aparência. Então eles não têm uma profundidade espiritual com Deus, com a palavra de Deus, para eles poderem discernir as circunstâncias que acontecem em sua vida, discernir o que está acontecendo na fase que ele mesmo está vivendo com Deus, discernir sobre as circunstâncias do que acontece no mundo. Então são cristãos superficiais, de aparência. Eles vivem só com o que lhe é mostrado, eles não conseguem se aprofundar. São pessoas, então, que estão sempre pensando em seu benefício e necessidades pessoais. Então, quando ela vai traçar projetos, vai traçar desejos, sonhos, ela não tem o foco em Jesus, no reino de Deus, no avanço do Evangelho. São pessoas que são focadas em si mesmos. Muitas vezes elas nem lembram que ao planejar elas precisam se lembrar de Jesus, que elas precisam se lembrar do Senhor, como o provérbio já diz, que nós devemos lembrar do Senhor para que Ele abençoe nossos planos. Algumas pessoas fazem planos e Deus não se encaixa nos planos dela. E muitas dessas pessoas são pessoas que se dizem cristãs, que já tiveram encontro com Deus. São as pessoas que não vivem o Evangelho, mas o Evangelho, né? Centrado nelas mesmas e não em Jesus. São pessoas que são apegadas a essa terra. Elas estão tão ocupadas com as atividades terrenas, com as ambições terrenas, que elas não têm tempo para pensar nas coisas de Deus. As coisas de Deus pertencem aos pastores, aos líderes, à igreja. Então ela tem compartimentos na vida dela. Coisas que servem para a igreja, que servem para o domingo ou para o dia do PG. E coisas que servem então para o dia a dia, que Deus não tem nada a ver com isso. Que é tudo comigo mesmo, é eu que resolvo. Então são pessoas que ainda estão presas em seu egoísmo, em sua vaidade, são pessoas que não estão aprofundadas com Deus, não desfrutam do poder de Deus, né? E nós temos também os cristãos místicos, que é uma outra realidade totalmente oposta, que são aqueles que espiritualizam tudo. Tudo é espiritual, né? Até os seus erros, aquela pessoa errou porque o diabo fez ela errar, não porque ela é responsável por isso. Porque o mundo conspirou, o mundo espiritual contra ela. Então foi armada uma armadilha contra ela. Ela não tem poder sobre aquilo. Com certeza sempre ela está sendo perseguida, né? São pessoas que são sempre vítimas do que está acontecendo no mundo espiritual. Fogem das responsabilidades terrenas e se escondem por trás de propósitos espirituais. Então são pessoas que nunca assumem a responsabilidade por suas atitudes, pelas coisas que lhe vêm, nem mesmo as coisas que elas devem fazer, porque elas sempre estão jogando para Deus, né? Deus que resolve, né? Alguma coisa está acontecendo aí, vai dar tudo certo no final. Então são cristãos místicos. Eles parecem ser cristãos que vivem em Nárnia. Quem já assistiu o filme Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, né? Sabe que existia um mundo, né, fora daquela realidade que era Nárnia, né? Então alguns cristãos parecem que eles vivem no mundo de Nárnia, um mundo fora daqui. É aquelas pessoas que elas acham que elas já estão no céu.
Mas elas não são esses anjos angelicais, não, né? Elas tentam pintar, né, que são, mas não são. Então elas fogem do que elas têm que resolver nessa vida, elas fogem dos seus compromissos e se escondem por trás de uma espiritualidade fake que às vezes até é assustadora, porque a pessoa fica o tempo todo falando que foi Deus que falou com ela. E você fica, quem sou eu para falar, né? A pessoa, ela tá... Não que nós não temos contato direto com Deus, né? Mas tudo acontece, tudo é o mundo espiritual conspirando ao redor dela. Por mais que nós temos que sim ver as coisas do ponto de vista divino e pela palavra de Deus, essa nossa responsabilidade nunca nos exime da nossa responsabilidade terrena. Estamos nessa terra. Jesus falou, né? Quando ele orou por nós, ele orou que Deus orou pelos seus discípulos e disse, Deus, eles estão no mundo, assim como eu estou. Mas como eu não sou do mundo, eles também não são. Eles são estrangeiros nessa terra, mas eles estão nessa terra. E enquanto eles estão nessa terra, eles têm uma tarefa a cumprir. Então eu oro, Senhor, que o Senhor os guarde do mal. E que eles cumpram essa tarefa até o final. Então essa era a realidade. Jesus já nos trouxe. Estamos no mundo. Existem coisas aqui que precisam ser feitas e vividas. Então, geralmente, pessoas que vivem como cristãos carnais ou pessoas cristãs místicas, elas buscam fugir de suas responsabilidades com Deus e com o próximo. Então, elas sempre estão preocupadas com suas próprias ambições. Até os cristãos místicos, geralmente, são pessoas preguiçosas. Elas nada pode partir dela, então ela se joga numa preguiça. E existia pessoas assim na época de Jesus também. Os ensinamentos de Jesus lhe perturbavam muito essas pessoas e eles procuravam constantemente encurralar Jesus para que eles pudessem, então, buscar uma aprovação pessoal e tirar Jesus do caminho para que não impedisse os seus planos pessoais, né? Então, eles gostavam de procurar oportunidades para encurralar Jesus, para que ele pudesse, então, ser preso, ser morto e assim eles pudessem cumprir seus propósitos. E essas pessoas eram pessoas religiosas, né? As pessoas que eram do seu próprio povo. E teve um certo momento que chegaram até Jesus algumas pessoas pedindo sobre se era lícito ou não dar o imposto ao imperador. Essas foram pessoas mandadas, né, compradas, pagas por os fariseus religiosos, e eles deram a tarefa que eles tinham que chegar até Jesus e tinham que parecer estar interessado no assunto, ser pessoas que confiavam em Jesus e fazer perguntas que de alguma forma deixassem Jesus numa saia justa diante do povo, né, que causasse um alvoroço, que desaprovasse Jesus. E num desses dados momentos, então, eles chegam e pedem para Jesus se era lícito dar imposto, porque pela lei, né, eles jogaram pela lei, para dizer que eles pertenciam ao povo de Deus, eles não deviam nada a essa terra, nem a alguma autoridade terrena. Essa pergunta ela veio de um grupo composto por dois tipos de perseguidores, os fariseus e os herodianos. Os fariseus eram um grupo religioso que se preocupava com seus interesses religiosos e eram contra o Império de Roma. Então, eles não queriam estar subjugados, nem pagar impostos, e eles queriam ter seu próprio rei. Eles criam que Deus mandaria o Messias, como existiam as profecias a respeito disso, mas eles desejavam uma libertação política. Eles acreditavam que eles reinariam nessa terra, que eles estariam mandando sobre as pessoas. Então eram motivos egoístas, eles não entendiam a dimensão do espiritual. E Jesus, como o Messias prometido, ele veio totalmente com outra proposta, e isso incomodava eles. E os herodianos eram um grupo com interesses políticos, né? Não com interesses religiosos, mas com interesses políticos. E eles também se sentiam ameaçados por Jesus, porque Jesus ele era identificado como filho de Davi. Ele tinha uma descendência, né, que colocaria ele como um possível rei, uma possível autoridade sobre o povo. Então Jesus era considerado uma ameaça para os propósitos deles. Então os inimigos, né, eles se juntam no seu propósito, né? Eles não se dão em nenhum momento, mas na hora de destruir, né, tem um inimigo em comum, eles se uniram. E nesse momento eles tentaram destruir Jesus. Então eles chegaram juntos para encurralar. Naquele momento, então, eles trazem então essa pergunta até Jesus e Jesus responde, conforme está ali na tela o versículo de Lucas 20, 25. Lá ele diz assim: então Jesus disse, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Se Jesus tivesse simplesmente respondido que era certo, sim, eles pagarem o imposto ao imperador, ele ia ficar numa posição complicada diante do povo, porque o povo eles não queria mais estar debaixo do poder, então, do império. Eles se consideravam que eles estavam como estrangeiros naquela situação e queriam ser libertos. Então o povo ficaria tenso em relação a Jesus. E é o que eles queriam que Jesus fizesse isso, né? Os fariseus estavam torcendo que fosse isso. E também porque o imperador romano, ele reivindicava para ele honras e títulos divinos. Então eles se consideravam ser divino.
Ele se considerava um Deus. Então, se Jesus dissesse assim, somente dissesse assim, é lícito vocês darem, ele dizia, olha só, Jesus está dizendo que tem que adorar o imperador. Então, eles poderiam acusar Jesus de blasfêmia. Por outro lado, estavam os outros inimigos de Jesus juntos esperando a resposta. Se Jesus falasse que não deveria pagar imposto para o imperador, ele poderia ser acusado pelos herodianos de traição contra o império. Então, pensa nessa situação, o que Jesus ia responder? E Jesus, com a sua sabedoria, diz, deem a Deus o que é de Deus e deem a César o que é de César. Ou aqui o imperador, o que é o imperador. Jesus, naquele momento, antes de responder, ele pede que tragam uma moeda, né? E na moeda ele mostra, está lá a imagem do imperador. E na parte da frente mostra ele como imperador e atrás ele se apresentava na imagem como sumo sacerdote com uma frase de adoração a ele. Então Jesus usa isso para dizer, vocês devem sim entregar o imposto de vocês, mas aquilo que pertence a Deus vocês não podem dar para ele. Então ele define como deveria ser. Jesus percebeu a intenção perversa deles e já denunciou a hipocrisia. Então a resposta de Jesus não incitava a sonegação de imposto, mas também não deixava de atribuir a glória divina a Deus. Ele agiu com muita sabedoria. Jesus ensinou que honrar a Deus não significa desonrar o imperador ao se recusar a pagar o governo pelos privilégios que são dados aos cidadãos, né? Então, a administração, a infraestrutura, a proteção policial, as estradas, eles não deveriam, então, não pagar. Eles estavam recebendo um benefício sobre isso, né? Mas, nesse ponto, então, Jesus toma essa decisão e entrega essa mensagem a eles. Então, Jesus nenhuma vez vai contra ser lícito pagar impostos, mas ele reforça que a honra, a glória não deveria ser dada ao imperador, mas somente a Deus. Então, era certo que os tributos fossem pagos, os tributos terrenos, como é hoje em dia, né? Hoje as pessoas alegam, mas o governo é ladrão, ou estão cobrando de forma injusta, então eu não vou pagar o que se deve. A Bíblia fala que nós devemos obedecer às nossas autoridades. E ali vai provar se de fato nós confiamos em Deus. Se é o imperador, né, a autoridade que te sustenta, ou é Deus que te cuida. Nós devemos cumprir com obediência aquilo que nos é chamado a fazer e crer que Deus vai cuidar da gente. Então eles estavam diante daquele dilema, não é muito diferente de nós hoje. Mas a honra e a glória pertenciam a Jesus. Então assim, Jesus legitimou o governo que regula a sociedade humana, mas não deixou de reprovar qualquer adoração indevida que só pertence a Deus. Então Jesus falou, em outras palavras, cada coisa em seu devido lugar. E para nós aplicarmos a nós hoje aqui, meu relacionamento com Deus não me exime das responsabilidades terrenas. E as responsabilidades terrenas não devem ser desculpas para se falhar no compromisso com Deus. Então, muitas pessoas se escondem atrás de uma espiritualidade para se afastar das responsabilidades terrenas. Deus não aprova isso. E outras pessoas alegam que estão muito envolvidas nas suas atividades terrenas e na demanda das coisas desse mundo, que não conseguem entregar glória e honra para Deus na sua vida completamente. Então Deus nos chama para essa realidade. Cada coisa em seu lugar. Faça o que você tem que fazer aos homens, às autoridades e a Deus. Então o Evangelho vem para nos mostrar um caminho que nos leva para o céu, onde a terra faz parte desse percurso. Nós estamos a caminho do céu, mas nós não chegamos lá. Enquanto nós estamos nessa terra, nós temos responsabilidades a serem feitas. E o Evangelho, então, está sim inserido no nosso dia a dia. Ele não é um Evangelho distante do nosso cotidiano. Nós vemos, por exemplo, nos Evangelhos, Jesus, um homem que comia, que dormia, que estava com as pessoas, que tinha uma vida comum. Então, às vezes a gente tem mania de achar que só espiritual quando ora, quando faz voto. Não é espiritual trabalhar, não é espiritual pagar imposto, não é espiritual ser uma pessoa de boa reputação na sociedade. Mas Jesus ensina totalmente ao contrário. E eu queria citar hoje à noite duas questões importantes para que a gente possa observar em nossa vida e aplicar o Evangelho no nosso dia a dia. Primeiro, viva o Evangelho na vida comum. Pode completar a sua guia. Eu quero ler com vocês aqui 3 textos, que são textos rotineiros, que nos lembram do nosso dia a dia. Né? Que Deus, o Evangelho, está inserido nas pequenas coisas, para nos lembrar como nós devemos proceder. O primeiro está em Colossenses 3, 16 a 17, que diz assim: que a mensagem de Cristo, o Evangelho que está em nós, a boa notícia que nós recebemos, com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai.
1 Coríntios 10, 31 a 33. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Então, a partir desse texto, nós vemos 3 dimensões aqui da nossa vida que nos apontam como nós podemos nos basear no Evangelho para agir. Primeiro, o Evangelho nos dá um propósito diário. Nós vemos aqui no primeiro texto que ele nos instrui a fazer tudo para a glória de Deus. Então, todas as nossas ações diárias, no trabalho, na escola, dentro da minha casa, quando estou sozinha e ninguém está me vendo, até mesmo nesses momentos eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Nós temos um propósito com as nossas ações. E o outro propósito que nós encontramos no segundo texto, a fim de que as pessoas possam ser salvas. Tudo como cristãos, como aquelas pessoas que detêm a boa notícia, o nosso foco está em, depois de eu ser salvo, eu levar outras pessoas à salvação. Então eu tenho um objetivo com as minhas ações. Por isso, muitas vezes, as nossas ações são sacrificiais. Eu abro mão das minhas vontades em favor do todo. Que é também a segunda questão aqui que nós podemos observar, que o Evangelho nos dá um padrão. Aqui nós vemos que no texto diz, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos. Nós temos um padrão de comportamento. No mundo onde se diz que você tem que pensar só em você, o Evangelho diz que você não é para pensar só em você, é para você pensar em todo mundo. É o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que desceu do céu na sua glória e veio como homem, sofrer em nosso lugar, viver uma vida como deveria ser, mostrar como é servir. Ele, esse Deus, um Deus servo, veio nos mostrar que nós temos que pensar no bem de todos, assim como Ele pensou. Deus amou o mundo. Nós devemos amar a todos também. Então aqui ele diz que tudo que nós fazemos, comer ou beber, né? Os pais sabem bem disso, né? Quando a gente tem que dividir o lanche com os filhos, antigamente, quando eu tinha criança, podia comer tranquilo. Agora, se tu quer comer alguma coisa que tu gosta, tem que ser meio escondido. Mas pelo bem comum de todos, a gente divide, né? Então, quando a gente divide as pequenas coisas, a gente brinca com isso, né? Mas as pequenas coisas, a gente já pensa no bem comum. A gente pensa na família. Ou, às vezes, tu vai lá, tu quer comprar uma coisa que seria mais cara para você, mas tu compra uma de um valor mais baixo para que possa comprar mais para todo mundo. Porque você pensa no bem comum. São nas pequenas coisas. Você não é uma pessoa egoísta. Você pensa que de alguma forma você tem que mostrar o Evangelho, a boa notícia, que eu tenho um amor para compartilhar, eu tenho generosidade para compartilhar, eu tenho a alegria de Jesus para compartilhar, eu não quero viver isso sozinho. Então, até nas coisas mais corriqueiras do dia a dia, eu posso mostrar que eu me importo com todos. E a terceira questão que o Evangelho nos mostra aqui é que nós temos, todos nós, uma plateia. Em Colossenses 3:23 diz assim, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. E de fato estamos servindo ao Senhor. Então todos nós aqui, que nos denominamos cristãos, filhos de Deus, nós todos temos uma plateia de uma pessoa só, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos isso bem resolvido na nossa mente, no nosso coração, a gente não fica triste ou não fica desanimado quando a gente não recebe a gratidão que a gente esperava que as pessoas tivessem por nós, ou o reconhecimento pelo nosso trabalho, nosso esforço, porque de fato a nossa plateia, a principal plateia é Jesus Cristo. Então se Ele está vendo, se Ele está aprovando, se Ele está confirmando que está tudo certo, amém. Eu agradei a minha plateia, que é o Senhor Jesus. Então, se nós temos isso bem resolvido em nosso coração, nós nos livramos de muitas frustrações, até mesmo da busca constante da aprovação alheia. Uma coisa é eu pensar no bem de todos, outra coisa é buscar a aprovação de todos, né? Uma pessoa que busca a aprovação de todos é uma pessoa egoísta, ela está pensando em si. Uma pessoa que pensa no bem de todos é uma pessoa generosa, uma pessoa serva, que ela abre mão de si mesma em favor dos outros. Então, olha, a dimensão que o Evangelho vem nos trazer. Nós temos um propósito, um padrão de comportamento e uma plateia a ser servida. E quando falamos ainda em padrão, é importante destacar que em toda palavra se fala sobre tudo que nós fazemos. E ali inclui comer, beber e as coisas mais corriqueiras da nossa vida devem ser feitas com amor. Comer a gente faz com amor, né? Essa parte vai vir com amor. Né? As coisas mais corriqueiras. Mas a Bíblia fala muito sobre excelência. Né? Nós vemos, por exemplo, Deus chamando de maldita a pessoa que faz a obra do Senhor relaxadamente, que faz de qualquer jeito, que sabia que podia dar mais e não deu, que podia se dedicar mais e não se dedicou. A pessoa que aceita ficar as coisas de qualquer jeito.
a gente fala obra do Senhor, a gente pensa em primeiro momento o ministério, a igreja, sim. Mas hoje, obra do Senhor é tudo que nós entregamos para Deus. No Antigo Testamento, quando nós temos essa citação, era um momento onde a obra para o Senhor era feita através de sacrifícios. Né? Se matava lá um boi, uma ovelha, se matava pombos, e aquilo era oferecido como uma adoração a Deus. Hoje nós vivemos outra realidade. Hoje a nossa adoração não consiste em um lugar, em um momento. É toda a nossa vida e nossas ações. Abrange muito mais que isso. Por isso que a Bíblia fala que aqueles antigos sacrifícios e ofertas não tinham poder de purificar o coração. Mas hoje que nós estamos na nova aliança, como nós cantamos aqui. Quando a gente canta, algumas pessoas, quem sabe, não entendem que você está no Santo dos Santos e a fumaça te esconde. É porque antigamente, lá no templo, no Antigo Testamento, tinha o Santo dos Santos, onde só os sacerdotes acessavam. Hoje, todos nós acessamos através de Jesus, esse Santo dos Santos, né? Então, nesse ambiente de adoração, não na igreja, a tua vida de adoração, você oferece boas obras ao Senhor, através da sua vida. Isso inclui tudo que nós falamos, pensamos, fazemos. Então, hoje nós entregamos nossa adoração através das nossas ações. Então, essas ações não devem ser feitas relaxadamente. Não devem ser feitas sem aproveitar as oportunidades. A Bíblia nos orienta, né? O apóstolo fala que é para a gente aproveitar os dias, porque os dias são maus, eles estão acabando. Então, não perca as oportunidades de anunciar sobre Jesus. Não perca as oportunidades de falar sobre o evangelho que te alcançou. Então, nós temos um padrão: fazer com excelência, fazer com amor, fazer com capricho. Né? Assim, em tudo em nossa vida. Como você cuida da sua casa. Como você cuida lá no seu trabalho, seu ambiente de trabalho. Nós lemos uma das pregações anteriores, eu falei sobre a questão do... Naquela época era o escravo, né, e o seu patrão. Hoje nós temos o chefe, o funcionário. Mas assim nós devemos nos relacionar pensando que nós não estamos fazendo para o patrão, estamos fazendo para Jesus. Ou será que nós damos igual lá dos fariseus, né? Estou achando muito abusivo, estou achando esse lugar aqui, né? Estão sendo injustos nas leis, no jeito que estão me tratando, então eu também vou baixar o meu padrão de comportamento aqui, a minha excelência, porque eu estou sendo injustiçado, então eles vão pagar também. Será que Jesus aprovaria esse tipo de comportamento hoje? Sendo que a tua plateia não é o teu patrão, é Jesus? Lembra que você tem que agradar a Jesus. E Ele vê o que a gente faz no nosso secreto. Adolescentes que estão estudando, como é que estão os estudos? Como é que está o seu estudo, sua dedicação na escola, no seu curso? Que o pai fala, eu estou pagando. Então valoriza, né? Alguém já ouviu isso alguma vez. Estuda de verdade. É verdade o que ele está falando. Como é que está a sua dedicação? Tu é crente ali? Não é aqui uma mãozinha erguida, que é a parte mais fácil no domingo. Ergue a mão, chora, se ajoelha. É maravilhoso, continue fazendo isso. Mas crente de verdade, que o poder do evangelho te alcançou, é lá na escola. Lá onde ninguém está vendo aqui, não tem música de fundo, não tem o emocional também envolvido. É lá quando o pai e a mãe falam uma coisa que não gosta e você se controla para não responder, porque é tua autoridade, tu honra, tu respeita. É lá que eu mostro o evangelho. Entende que o evangelho tem muito a ver com o nosso dia a dia? O evangelho é cotidiano. É para isso que Jesus nos resgatou, para uma nova vida. E a segunda coisa que nós precisamos então observar: viva o hoje com os olhos no futuro. Então o evangelho é tão incrível que ele não é só uma boa notícia que Jesus veio nos salvar, mas também uma boa notícia que Jesus virá nos buscar. Nós temos uma notícia maravilhosa. Nós vamos ser levados para casa. Você é estrangeiro. Está desconfortável esse mundo, está difícil. Você que está vivendo bem firme com Deus e tentando seguir a vontade de Deus, tem que sofrer uns apertos de vez em quando, senão você não está no caminho certo. Nós somos estrangeiros, a gente não se sente à vontade nesse mundo. O mundo não está ao nosso favor. As coisas não estão ao nosso favor aqui. Então, nós nos agarramos nessa esperança que Jesus virá nos buscar. E quando eu olho, então, o meu hoje, o que eu estou vivendo com foco no meu futuro, que é a eternidade com Jesus, isso afeta algumas coisas em nossa vida. Por exemplo, afeta como nós fazemos nossos planos. Lá em 1 Pedro diz assim: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda.
Então esse texto vem nos lembrar que a gente é para evitar as paixões carnais, nos envolver com as coisas terrenas ao ponto que isso consuma o nosso coração, consuma os nossos sonhos, consuma nosso entusiasmo e a gente não tenha mais amor e paixão pelo céu. E aí eu lhe pergunto, o que vem no seu coração quando você pensa a respeito da eternidade? Você almeja o céu? Você almeja essa volta de Jesus? Ou você pensa, tu diz que tu crê, mas para você é ainda como se fosse um filme lá da Netflix, uma coisa distante, um conto de fadas, né? Você não está preso a essa realidade, que Jesus está voltando. Que a qualquer hora Ele pode descer dos céus e nos levar, ou a qualquer hora nós podemos partir na nossa vida aqui na terra e teremos nosso encontro com Jesus. De que forma você enxerga o céu ou você não pensa sobre ele? Um cristão abraçado no Evangelho, ele pensa sobre o céu sempre. O céu é desejado. Você não ignora a terra, você desfruta dessa terra, afinal Deus criou a terra também para o nosso prazer, mas você não se apega a nada dessa vida. Então você busca os teus ideais, você faz teus planos pensando na eternidade. Por exemplo, é errado buscar aqui na terra nós termos mais condições financeiras, prosperarmos, desejar enriquecer? Não, não é errado se o seu propósito é focado na eternidade. A Bíblia fala que não é para buscar riquezas aqui nessa terra, mas buscar riquezas no céu. O que ele está dizendo? Que tudo que nós fizermos nessa terra, se for focado no céu, em como Deus vai ganhar com isso, como as pessoas serão alcançadas, como o reino de Deus vai prosperar, dessa forma eu estarei arrecadando riquezas no céu. Então, se você for prosperar nessa terra e ter riquezas dessa terra, a fim de poder promover o reino de Deus e construir uma riqueza no céu, ajudando o reino de Deus a avançar, ajudando as pessoas a conhecerem a Jesus, apontando as pessoas para Jesus através das tuas finanças, através do teu tempo. Amém. Deus pode te deixar bem rico, que você vai ser muito útil para Ele. Então, se eu desejo mais nessa terra para eu servir aos propósitos de Deus, e eu faço isso quando chega, porque tem um monte de gente que diz, Deus pode aqui, a riqueza pode repousar em mim, porque quando chegar eu vou abençoar o teu reino. Chegou a riqueza, sumiu o irmão. Né? Sumiu o irmão, ele foi consumido por aquele momento, por aquela fase que ele está vivendo. Né? E Deus tira de nós quando a gente começa a adorar isso mais do que o Senhor. Ele não permite que a glória dele seja dividida com ninguém. Então agora, se Deus achar que é bom que você tenha, porque você vai usar para Ele, daí Ele vai te fazer rico. Daí Ele vai fazer você prosperar. E assim são todas as nossas ações e dedicações. O nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos investidos para Deus, sempre devem, os nossos planos, nossos sonhos devem apontar para a eternidade. Então, qual é a carreira que você está buscando e o que Deus ganha com isso? Quais são os projetos e os sonhos da sua família e o que Deus vai ganhar com isso? De que forma vocês estão fazendo isso pensando na eternidade? Essa deve ser a nossa pergunta se nós estamos abraçados no Evangelho. Então, nós podemos desfrutar da vida terrena, mas não devemos nos apegar a ela. Precisamos vigiar nosso coração para ver se ele está amando mais as coisas dessa terra do que o céu. Então, a gente amar o céu não é uma coisa que tu faz forçadamente. E existe sim um amor real por Jesus, por sua volta, pelo céu. Quando você vive o Evangelho, você não precisa forçar, ai que legal, Jesus vai voltar, né? Amém, amém. Mas no teu coração você fica mais entusiasmado com o jogo de futebol, com o encontro com os amigos e o churrascão no final de semana, do que o céu. Fala do céu, você faz uma cara de paisagem, é verdade, né? Mas fala de um churrasco, fala de um futebol, como é que reage teu coração? Avalia quanto você ama as coisas dessa terra e quanto você ama as coisas do céu. Não tá legal, tá bem desequilibrado, então você tem que buscar alinhar teu coração. Está faltando mais relacionamento com Deus aí. Porque quem ama Jesus anseia por Ele. Não vê a hora de se encontrar com Ele. Então, vivo hoje lembrando que existe uma eternidade. Também, quando eu olho hoje com vista no futuro, na eternidade, isso muda como eu lido com as lutas, as tristezas e as perdas. Então, as tristezas, as nossas lutas terrenas, nossos sofrimentos, eles se tornam muito pequenos quando eles são comparados com a eternidade. Paulo fala em Romanos 8,18 assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Eu não sei o que você está passando hoje, se é uma luta na sua família, se é uma luta emocional, uma luta física, financeira, mas você pode fazer das palavras de Paulo a sua palavra. Eu penso que esse sofrimento que eu estou passando agora nem se compara, nem chega próximo, de maneira nenhuma comparado com o que eu vou viver no céu. E Paulo podia falar isso com propriedade. Paulo passou fome, Paulo foi preso injustamente, Paulo apanhou,
Paulo passou perigo constantemente, era perseguido. Então, Paulo comparava tudo isso. Ele dizia que era muito pequeno comparado ao que ele vai viver no céu. O bom das coisas dessa terra é que elas são passageiras, inclusive as nossas dificuldades. A aflição passa, a doença passa, as lutas passam. E o bom da eternidade é que aquelas coisas boas não passam. A tua alegria não vai passar, o teu consolo não vai passar, a paz que Deus tem para te dar não passa. Então, entende que a gente não pode se abrigar com as coisas dessa terra, aquilo que deu certo aos teus olhos ou não deu, aquilo que estava nos teus planos, mas não aconteceu. Se você se apegar com o que acontece nessa terra, você vai se frustrar. Você não vai acordar todo dia animado com a boa notícia do Evangelho. O seu dia vai ser pesado, porque seus olhos estão nessa terra. Mas se durante o teu dia a dia, lá na semana você enfrentar um momento difícil, diante daquela situação, automaticamente tu disciplinar o teu coração a lembrar do céu, a lembrar das promessas de Deus, você vai aprender a trocar aquele sentimento de abatimento, de depressão, de ansiedade, de pânico, de medo, substituir ele por esperança. Lembra que essas dificuldades passam, é passageiro, se apegue a isso, passa, mas o que é de Deus é eterno. Né? Então, se nós tivermos que passar algumas adversidades nessa terra, se tivermos que perder algumas coisas, quem sabe pessoas que nós amamos, coisas que nós gostamos, sonhos, quem sabe, que foram frustrados. Se isso se incluir no projeto de Deus nessa terra, não importa, nem se compara com aquilo que Deus está guardando para mim no céu. Né? Porque eu estou apegado à boa notícia que Jesus vai voltar. Então, diante de notícias ruins, lembre da melhor notícia de sua vida. A boa notícia que Jesus está com você, que Jesus ama você e que Jesus vai voltar a te buscar. Você tem uma casa, você tem um lar. Aqui não é o final, aqui é só passageiro. E também o Evangelho afeta a nossa perspectiva. Em 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se tua esperança é tão pequena que só dá para as coisas aqui passageiras, para as coisas terrenas, se ela não se sustenta ao ponto de pensar na eternidade, a esperança nossa, se ela se baseasse só no aqui e agora, seria muito frustrante. Quando nós teríamos nossas injustiças satisfeitas? Quando nós teríamos o nosso consolo? Muitas coisas nós muitas vezes não vamos receber nessa terra. E você tem que aprender a colocar o teu coração para se satisfazer que no céu você vai receber elas. Amém, que Deus nos abençoe, que promessas se cumpram aqui nessa terra. Que colheitas venham aqui nessa terra, mas algumas nós vamos receber na eternidade. E você tem que estar pronto para dizer sim e amém para isso. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento e vemos os patriarcas, aqueles que receberam a promessa do Messias que viria, todos eles moveram a sua vida, a sua família em torno do Messias que eles nunca viram pessoalmente. A promessa não alcançou eles naquele tempo, alcançou lá no futuro. Eles viviam em prol do Jesus que viria. E eles não eram pessoas frustradas. Eles eram pessoas cheias de esperança, que hoje animam a nossa fé também. Então, se tem coisas que Deus vai permitir que na eternidade a gente colha, nós não estamos perdendo nada. Ah, mas eu queria nessa terra. Daí você pensa, será que tua vida está focada muito aqui na terra? Aqui, 80 anos, né? Uns podem chegar a 100. Mas o que é isso comparado a toda a eternidade? Não é nada. Então, se nós focarmos nossa vida no Evangelho, que é a boa notícia que Jesus veio nos salvar e vai nos buscar, não tem nenhuma dificuldade que nós vamos enfrentar e nós vamos nos sentir desgarrados, descuidados, sem companhia, sem esperança. Em todas se encontramos um caminho. Amém? Conclusão. Isso é para todos os nossos dias. Vamos colocar em pé e vamos orar sobre essa palavra? Feche seus olhos. O Espírito Santo fala no particular de cada um de nós. Eu não sei quais são as más notícias que chegaram até você, ou quem sabe as más notícias que você terá que enfrentar. Tem coisas que nós precisamos hoje para enfrentar amanhã. A Bíblia fala que nós não precisamos ter medo no futuro. Se porventura Deus permitir que nós passemos por alguma dificuldade, algum desafio, nós não precisamos temer. Deus está conosco. Se você tem medo do futuro, é hora de entregar esse medo ao Senhor. Não se agarre às coisas dessa terra. Seu sucesso não está nessa terra. Seu sucesso não está preso às coisas terrenas. Seu sucesso está no céu, nas coisas de Deus. Aquilo que Deus desejar te abençoar, te prosperar nessa terra, amém. Desfruta e sirva a Ele. E aquelas coisas que Deus te privar nessa terra, entregue a Ele a satisfação de saber que um dia você será completo. Tudo no Senhor, lá na eternidade. O Evangelho é a boa notícia que Jesus veio e que Jesus virá.
Então nós temos que viver com essa perspectiva. Deus, queremos nos colocar diante do Senhor hoje, meditando sobre essa palavra aqui, Deus, que o Senhor nos trouxe para nos lembrarmos que o Evangelho se trata de uma vida diária diante do Senhor. E também de uma vida que olha para o futuro, para a eternidade, com esperança, Deus. Nós queremos diante do Senhor agora pedir que se tem em algum momento em nossa vida, em algum lugar em nosso coração, alguma coisa terrena tenha ocupado mais espaço do que as coisas do Senhor, nós pedimos que o Senhor venha nos revelar para que a gente possa mudar isso em nós. Nós queremos que nosso coração ame mais a boa notícia do Senhor do que se apegue às notícias dessa terra. Nós queremos entregar todo medo, todo pavor, toda insegurança que as más notícias trazem. E nos lembrar que nós somos portadores de uma mensagem rica e poderosa. Nós temos um Deus que vai voltar. E um dia todo joelho se dobrará. E nós não precisamos temer esse dia, porque para nós não é um dia de sofrimento, não é um dia de juízo, não é um dia de condenação. Será o nosso dia final de libertação, quando finalmente nos libertaremos dessa terra, das coisas que ainda tentam muitas vezes nos embaraçar, das doenças, das dores, das dificuldades e do pecado que tenta nos dominar. Nós finalmente seremos completos no Senhor, então o nosso coração almeja esse encontro. Amamos nossas famílias, amamos o que o Senhor nos dá aqui, mas nós não amamos essas coisas mais do que o Senhor. Não amamos nosso esposo e nossa esposa, nossos filhos, nossos pais mais do que amamos o Senhor. Não amamos nosso trabalho, não amamos nossos estudos mais do que o Senhor. Não amamos os nossos sonhos mais do que o Senhor. E se em algum momento o Senhor decidir que deve encerrar tudo isso para termos nosso encontro com o Senhor, nós dizemos sim, amém. Queremos nos encontrar contigo, Deus. Não temos medo do futuro, porque o Senhor nos aguarda lá. O Senhor já está lá nos esperando. Então nós oramos, Deus, que essa mensagem maravilhosa do Evangelho, que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de boa notícia, uma mensagem de boas novas, de alegria, essa mensagem que nos traz convicção, que nos traz fé, que essa boa notícia guie os nossos dias, nos faça ser excelentes em nossas ações, que no tempo que nós vivermos nessa terra, nós venhamos a honrar o Teu nome, dar a essa terra o que pertence à terra, a nossa excelência, glorificando ao Senhor, o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa família, mas nunca esquecer que a honra, a glória, o nosso amor, o nosso coração pertence a Ti, e ao Senhor nós serviremos, Pai. É assim que nós oramos, Pai, pedindo que a graça do Senhor nos alcance, em nome de Jesus. E se nesse lugar, Pai, tem alguma pessoa nessa noite, Deus, que ainda não fez essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor, Deus, nós queremos dar oportunidade nesse momento. Todos de olhos fechados ainda. Quem sabe quando a gente fala a respeito do céu, da eternidade, você sente medo, porque você não sabe se o seu lugar é o céu. Se Jesus voltasse hoje, você não sabe se Jesus te levaria, porque você não tem certeza da sua salvação. Sua vida não está firme nos passos do Evangelho. Hoje é uma noite que você pode se reconciliar com Deus, fazer dele Senhor e Salvador da tua vida. Nós estamos todos de olhos fechados aqui, e eu gostaria que você que deseja tomar essa decisão, fizesse um sinal com a sua mão, tomasse esse passo de fé dizendo: eu quero que Jesus entre na minha vida, eu quero que Ele seja o meu Senhor, eu quero ter esperança do céu, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero ter amor pela volta de Jesus. Esse é o dia para você fazer essa oração de entrega ao Senhor Jesus, se colocar diante dEle. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos, Deus, se existem pessoas nesse lugar que não estão salvas, Deus, nós pedimos misericórdia do Senhor, que Teu Espírito alcance ela nesse momento e tire ela, Deus, do inferno, da prisão da culpa, da prisão do diabo e do pecado, das mentiras desse mundo. Que nesse momento o Teu Espírito Santo traga convencimento do juízo, convencimento da necessidade de um Salvador, para que essa pessoa se firme nos Teus caminhos, para que ela seja recebida como filho, Senhor, e viva a vida sobrenatural que o Senhor tem a partir disso. Se você é essa pessoa que precisa tomar uma decisão para Jesus, levante sua mão onde você está. Eu não vou pedir que você venha até a frente, mas faça o sinal com a sua mão. Eu quero orar por ti, amém. Mas alguém gostaria de tomar essa decisão? Amém, pode baixar. Amém, pode baixar. Quem mais gostaria de dizer: eu quero que Jesus seja o Senhor e Salvador da minha vida? Eu não quero ter medo da eternidade, eu quero ter certeza do céu. Faça o sinal com a sua mão, isso é importante para que você mostre convicção. Amém, pode baixar. Nós vamos orar e toda a igreja vai repetir junto com você essa oração. Nós não queremos constranger ninguém, mas nós queremos que o seu nome seja conhecido no céu hoje. Por isso nós vamos orar junto com você. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa
Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Apaga minha culpa, me dá uma nova história, me faz ter certeza da salvação. Nessa noite, eu declaro diante do Senhor que eu creio que Jesus veio a essa terra. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E eu creio que Jesus vai voltar. E o dia que Ele voltar, eu vou junto com Ele, porque Ele está preparando lugar para mim no céu. Aleluia. Deus, nos entregamos esses corações ao Senhor. Hoje pessoas se tornaram filhas do Senhor. Hoje pessoas voltaram a Ti. Hoje pessoas se reconciliaram ao Senhor. Eu oro que o medo da eternidade não alcance ninguém. Eu declaro sobre sua vida a fé. Creia nas promessas do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós vamos para casa. Nós temos uma casa. Nós temos promessas a se cumprir. Nós temos colheita. Nós temos um Pai que nos espera. Nós temos uma mesa sendo preparada. Nós temos o Senhor que enxugará nossas lágrimas. Nós temos um Deus que curará nossas feridas. Nós temos um Deus que nos libertará completamente do poder do pecado. Nós somos estrangeiros. O nosso lugar não é aqui. A nossa casa nos espera. E nós estamos nos preparando, Pai, para esse dia do encontro. Ah, Deus, nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Glória, honra e louvor pertence a Jesus. Pai, nós somos Tua igreja. Parte da Tua igreja aqui reunida dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. A terra anseia desesperadamente a manifestação dos filhos de Deus. Nós dizemos: Jesus, volte. Jesus, venha. Nós estamos prontos para ir com o Senhor. O Teu sangue nos lavou. O Teu Espírito nos selou. Nós estamos preparados, Jesus. Enquanto vivemos nossos dias nessa terra, que o Senhor nos ajude a trazer glória e honra ao Senhor. Não deixe o nosso coração se tornar frio. Não deixe o nosso coração se tornar morno. Nós queremos ter temor pelo Senhor, em nome de Jesus. E assim como Tua palavra diz, a noiva diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Não temos medo da Sua volta, mas esperamos o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aplauda Jesus.